Opa, bom, aqui vai o recap da parte 2 do Discípulo do Demônio Celestial. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Bora pro vídeo. O capítulo já começa dentro do portal, com o Demônio Celestial dando uma bela de uma surra nos tritões. E usando o raio do Demônio Celestial, ele foi capaz de dizimar todos os inimigos em raio de 45 metros na frente dele. Quase que isso pega alguns caçadores também. E como esse ataque foi muito chamativo, os caçadores ficaram surpresa, pois como eles não eram capazes de ver o Demônio Celestial, alguns estavam pensando que isso foi obra do nosso prota, mas em seguida aparece um tritão mais gigante que os outros, e aparentemente esse era o boss. O Demônio Celestial já prepara seu ataque, mas ao invés de dar um ataque sólido, ele simplesmente atravessa o corpo do monstro, o que significa que ele não pode mais tocar nos monstros, pela falta de ki de origem. E como o monstro também não estava conseguindo tocar no Demônio Celestial, ele partiu para cima do nosso protagonista, e com um único golpe ele mandou o nosso prota para longe, fazendo ele coligir com uma rocha. E não satisfeito, ele partiu para dar outro soco no nosso prota, mas felizmente ele desviou a tempo. E como o nosso prota não está sozinho, o velho dá uma dica para ele, que por mais que esse tritão seja musculoso, forte e tudo mais, as pernas dele são finas, e a mandíbula dele parece fraco. Então se ele desferir um golpe certeiro nessas partes, ele poderá derrubar esse monstro. E como um bom professor, o Demônio Celestial já chuta nosso prota para frente do monstro, para poder colocar o que ele explicou em prática. E sem entender nada, o nosso prota já iria tentar fugir, mas com o Demônio Celestial o encorajando, ele reúne todas as suas forças para dar um golpe certeiro na mandíbula do monstro, assim deixando o monstro desorientado. Em seguida o tritão cair no chão, até o prota fica surpreso com seu feito, e o velho celestial fala para ele terminar a luta. E como o nosso prota nunca matou um monstro de rank alto assim antes, ele estava tremendo, mas antes de se perder em seu pensamento, o velho celestial fala para ele se apressar, senão o monstro pode acordar e capotar o nosso prota. Então é para ele terminar rápido sem hesitar e ajudar seus companheiros, que também estão com muita dificuldade para lidar com os monstros da parte deles. E na maior força do ódio e lembrando do seu passado, de como ele perdeu sua família quando os monstros apareceram, perdeu pai e mãe, e o irmão dele está internado no hospital, tudo isso por causa dos monstros. E com toda a sua força ele enfia a lança na cabeça do monstro, e assim ele recebe a mensagem do sistema, que como ele ultrapassou os próprios limites com a ajuda de uma existência poderosa, ele despertou como um caçador, e o prota, que não é bobo nem nada, já foi checando sua habilidade, e sua habilidade única é ouvindo instruções. E surpreso, pois sua habilidade aparentemente é inútil, pois eu acho que ele estava esperando uma habilidade tipo Bankai ou Clone da Sombra. E finalmente os monstros foram derrotados, e os poucos sobreviventes foram a nossa cremosa, o líder e alguns outros figurantes. E o líder fica pensando do porquê monstros tão fortes estão em um portal de rank B. E como um líder inteligente, ele já chama seus companheiros para meter um pé daí o mais rápido possível, pois aquele não era um portal de rank B nem aqui nem na Índia. Então eles tinham que meter o pé logo, pois os monstros podem aparecer de novo a qualquer momento. E enquanto nosso prota estava pensando que se não fosse o Demônio Celestial ele teria ido de arrasta para cima, e sem concluir seu pensamento ele foi chamado pelo líder, que esqueci o nome, e saindo do portal com o nosso prota pensando que fez algum de errado. E aqueles que morreram na batalha serão recompensados pela associação, e como um bom esquadrão eles prestam seus respeitos aos seus companheiros que foram de F. Deixe seus F aí no comentário também. Mas embora tenha perdido muitos companheiros, também teve aqueles que ficaram mais fortes, pois hoje temos mais um despertado, e isso chamou a atenção do figurante Valentão. E esse novo despertado é ninguém mais que o Jubileu, quis dizer nosso prota. Todos ficaram felizes por essa notícia, e o prota ficou meio sem graça, pois não sabia que tinha descoberto que ele despertou. E enquanto todos estavam guardando os itens e tudo mais, o figurante, que não vê a hora de apanhar, foi atrás do nosso prota, perguntando como ele está se sentindo após o despertar dele. E assim ele faz uma pergunta um tanto quanto curioso, de qual é a habilidade do nosso prota. E mesmo os outros vendo isso, eles não podiam fazer nada, pois eles também estavam curiosos sobre qual era a habilidade do nosso prota. E após fala que sua habilidade é ouvindo instruções, todos caiam na gargalhada. Mas isso foi só a imaginação do nosso prota fazendo seu trabalho, pois na real o prota estava com tanta vergonha da sua habilidade que ele não queria falar. E quando o velho celestial foi soar com ele, o nosso prota manda o velho calar a boca, mas o Valentão pensou que o nosso prota estava falando com ele, o que fez ele explodir de raiva, e partiu para cima do nosso prota. E pro azar dele, a habilidade do nosso prota foi ativado, e a primeira instrução que o velho
velho demônio celestial deu pra ele era pra dar um mísero passo pra trás, fazendo assim o cara perder o equilíbrio e quase caindo. Ao mesmo tempo o sistema envia uma notificação que, como o nosso prota ouviu as instruções com sucesso, seu poder de ataque será aumentando em 15% de uma vez. E o valentão não satisfeito ele foi pra cima do nosso prota de novo e dessa vez com seu punho embutido de sua energia. Mas pro azar dele de novo, nós temos o velho demoníaco do nosso lado. E sem perder tempo o velho implantou uma técnica de agachamento esquerdo do tigre, esmagamento correto, e através do sistema. Essa técnica foi implantado com sucesso no cerebelo do nosso prota. E com um braço nosso prota foi capaz de superar o ataque do valentão. E usando o esmagamento correto no braço da bronha, ele foi capaz de mandar o cara pra muito longe destruindo uma boa parte da armadura dele. E a reação do pessoal tá que nem o meu, pois ao invés de ajudar o cara caído no chão, eles estavam parabenizando nosso prota pelo incrível trabalho de mandar um rank B a Mimir, mas aparentemente ele não foi de Vasco ainda. Até mesmo, nosso prota se surpreende com a própria força, mas o líder atrapalha seu pensamento, falando que violência contra um colega é proibido, mas já que é a primeira vez do prota ele fará vista grossa. Mas a verdade mesmo é que ninguém aguentava mais aquele valentão, pois todos estavam felizes pela derrota do figurante. E também antes de partir o líder falou pro prota que vai conversar com a associação por ele, para ele poder ir medir seu nível como um despertado. E uma voz parabeniza no prota. E assim que ele olha para trás, adivinha quem é? Era nossa cremosa com respeito. O coração do coitado do nosso prota só não saiu pela boca pois ele precisava dela para respirar, senão a história acabava aí mesmo. E o velho celestial com toda a sua experiência de vida pergunta se nosso prota gostava dela. Ele nega, mas a gente já sabe onde isso vai parar. Mas colocando isso a partir, o nosso prota pede pro velho celestial aceitar ele como discípulo e ensinar ele as artes marciais, mas o velho recusa, pois ele não tem tempo nem para cultivar. Imagina cuidar de uma criança, mas o prota já manda argumento braba pra cima do velho, que como o velho não pode tocar nada as técnicas dele são praticamente inúteis no momento e também o velho não tinha dito que estava entediado. E se o prota for muito fraco ele corre o risco de ir de arrasta pra cima e se isso acontecer o velho não terá para onde ir, deixando assim o velho sem palavras pois o velho celestial também sabe que nosso prota é realmente muito fraco no momento. Se não fosse por ele nosso prota teria ido de Vasco fazia tempo. Mas antes de aceitar, o velho pergunta se o nosso prota, que se ele tornar um catador que no caso seria caçador, ele será capaz de se mover livremente? E o nosso prota responde que se ele for um rank A, ele será de ir para qualquer lugar, mas se for um rank S seria praticamente intocável. E o velho aceita, mas antes disso o jubileu terá que passar pelos 9 laços dos ritos. E para quem não sabe o que é isso, e basicamente o ato de se curvar para o seu mestre 9 vezes, o prota fica envergonhado pois tinha muita gente lá, mas o velho já dá uma pressionada no nosso prota, que esse será a única oportunidade para ele o aceitar como discípulo, e, sem escolha ele se ajoelha perante o demônio celestial. E como os outros não estavam vendo o demônio celestial estavam pensando que o nosso prota estava bilulita das ideias, até a cremosa pensou que ele tinha um parafuso a menos, e chegando aí em casa, o velho já começa reclamando com qual sujo o quarto do nosso prota era, e mesmo cansado o velho manda nosso prota limpar o quarto, e nisso o velho percebe os papéis que nosso prota usou para fechar o portal, e tirando os papéis o velho entra no portal para ver o que tem dentro junto com nosso prota, e dentro do portal era um lugar vasto onde nem mesmo o demônio celestial conseguia sentir alguma coisa, mas isso é para pouco, pois esse é um lugar perfeito pro nosso prota passar pela vida e a morte. Em seguida o velho celestial já manda no prota sentar e tirar roupa, lá ele, e concentrando sua energia nas mãos, ele ajuda o nosso prota a abrir os seus meridianos e os 8 fluxos de cultivo, pois para aprender artes marciais tem que abrir o fluxo sanguíneo e o fluxo de energia, e se ele não poder suportar isso, então não poderá aprender artes marciais, e pela cara do nosso prota isso deve estar doendo mais do que levar um chute no saco, só quem já levou sabe. E finalmente ele conseguiu abrir tudo o que tinha para abrir, até o demônio celestial ficar surpreso pois normalmente deveria levar mais tempo, mas aparentemente o corpo do prota era perfeito para cultivação. O velho até simpatiza com ele pois ele tinha um corpo decente para cultivação mas nasceu na época errada onde não tem artes marciais, mas o velho tá aí justamente para mudar isso. E voltando para casa, o prota percebe que seu corpo ficou mais leve e seu cansaço já foi embora, e fazendo o test drive, ele tenta voar mas não deu muito certo, e finalmente o velho celestial explica pro nosso prota que como ele deu um pouco de sua energia interna pro prota, ou seja agora o prota possui semente da arte
divina do demônio celestial, e por mais que isso tivesse uma chance de 80% do nosso prota ir de Vasco, o importante é que tudo acabou bem, e o prota irritado pois o velho quase matou ele e nem se importou. E o velho explica que se o prota não tivesse conseguido absorver a energia do demônio celestial, ele não poderá aprender as artes marciais, pois a única arte marcial que o velho conhece que não precisava de energia interna é o que ele ensinou ontem para ele. E no outro dia eles já foram para a associação para medir o nível no nosso prota. E após se apresenta, a recepcionista atende ele super bem e até tira fotos com, e ela explica que no nível 5 do porão que fica chefe Nokia que será responsável pela avaliação do prota. E o prota sem entender nada. O velho demônio celestial já fala para ele se acostumar já que é o discípulo dele. Se gostou e quiser a continuação, não esqueça de deixar aí no comentário e deixar like e se inscrever no canal. Até a próxima!